Eu queria falar um pouquinho também hoje sobre o artigo 26, que é o Kyugyo-Teate. Esse daqui está muito famoso agora por causa da pandemia. E o que é esse Kyugyo-Teate? Caso o empregador obrigue o funcionário a faltar, né? O funcionário ele tem esse benefício do Kyugyo-Teate, que é mais ou menos, tá? O 60% do salário médio. Mais ou menos. Só que o que está acontecendo ultimamente? Né? Acho que muitos já vivenciaram isso, principalmente né, quando começou a pandemia ano passado. Agora também algumas fábricas também né, tiveram alguma pausa, só que é por causa dos semicondutores, né, muito mais por causa da pandemia, mas o que aconteceu? Aí o governo viu a necessidade, né, de poder dar esse benefício aos funcionários, aos empregados, né, só que o empregador, ele não estava conseguindo também pagar isso, né, porque já estava com prejuízo por causa da pandemia, ainda tem que pagar, né, tem empresas que têm milhares de funcionários, então para conseguir pagar isso é muito dinheiro, então o governo, ele introduziu esse daqui eu queria passar para vocês essas palavrinhas. O Koyouchou-se Josekin. Eles também chamam de Kochokin, eles abreviam e usam essa palavra. Isso daqui é uma ajuda que o governo estava dando, agora eu não sei exatamente se ainda está dando, acho que a Viviana, você deve saber melhor que eu, ainda está dando o Kochokin? Olha, agora não estão dando, que eu saiba, né? Só Ah, estão já dando acabou, né? para isso, para os Uhum. restaurantes em Ah, sim, Tóquio uhum. estão dando. Agora, de Kanagawa, se não me Uhum. engano, estão dando, mas Saitama, se não me engano, não estavam mais Já não dando, está né? mais, então depende do Isso, lugar, né? Então, esse isso. daqui é Porém, uma para ajuda. Uhum. restaurantes, né? Pode falar. Agora, Uhum. para as empresas é meio Uhum. complicado. Depende de que tipo de empresa, depende de quantos funcionários tem, Uhum. depende da sorte. Porque Hum. teve isso. No ano passado, quando começou esse negócio, começaram a falar, é Baburu do Charoshi, né? Uhum. Charoshi estava lá com um monte de papelada falando, eu vou ganhar um monte de dinheiro, né? Sim, Mandando esse sim. negócio para os clientes. Somente um cliente conseguiu. De todos os clientes que Uhum. ele tentou, somente um conseguiu. E a Ah, gente motivo, uhum. porque eles não explicam. Porque assim, esse Cochoquin, gente, ele é muito, muito complexo. A empresa ela tem que preencher milhares de formulários, né? E mesmo quem trabalha na Sim. parte do RH não sabe preencher direito isso. Daí tem que pedir para esses charoshi, que são pessoas especializadas nesses trâmites, né? Então a empresa às vezes tem que gastar para pagar alguém para conseguir pagar os funcionários e tem empresa que acaba desistindo de fazer isso. Por acabar desistindo de fazer isso, que o governo ele introduziu outra ajuda, que é esse segundo aqui, esse Shingata coronavírus, muito, muito comprido. Kansei Shotai o Kyugyoshin Kinkyukin. Aí, essa ajuda aqui é diretamente para o funcionário. Então, os funcionários que não conseguiram a ajuda pelo Kochokin, ou seja, pela empresa, não conseguiram o Kyugyo-TAT, eles poderiam solicitar diretamente, né, através dessa outra ajuda. Né? Então, eu agora eu não sei se dá para fazer retroativo, por exemplo, de um ano atrás, mas se você esteve nessa situação, né, da fábrica ter que parar, né, não foi porque você não queria ir trabalhar, mas a fábrica ter que parar e você não recebeu os seus dias, você pode sim entrar por conta por esse pedido. Eu até deixei um link aqui nesse material. Depois eu vou compartilhar com vocês. Eu vou abrir um canal no Telegram só para compartilhar esse material aqui para quem tiver interesse, tá? E por último, eu queria repassar também esse artigo 89. Esse daqui é o Shugyo Kisoku. Esse daqui é a regulamentação trabalhista, ou seja, tem a lei, né, tem essa lei que são para todos, fora isso, é como se fosse a lei da empresa. A empresa, ela escreve, né, todos os direitos que você tem ali, por exemplo, quem ganha bônus, né, se tem direito a bônus, essas coisas vai estar tudo escrito lá, e ela tem que divulgar isso aos funcionários. Então, tem a lei, né, essa lei que eu acabei de apresentar para vocês, tem a lei da empresa, que é o Shugyo Kisoku, fora isso, tem o seu contrato também, que é uma coisa que você vai fazer contrato direto. Né? Nesse Shugyo Kisoku é para todos que trabalham nessa empresa. Então, dentro da lei japonesa, ela obriga todas as empresas que têm mais de 10 funcionários fazerem esse Shugyo Kisoku e apresentar para os funcionários as normas que tem dentro da empresa. Só que é uma coisa assim que eu acho que a Viviana também já passou por isso, que não são todas as empresas, principalmente empreiteiras, que apresentam, né, o Shugyo Kisoku ao funcionário.
né, Viviana? Como que Isso é? Deixa eu até mesmo. voltar aqui. Então teve. Algumas empresas fala até que não tem. Mas tem, né? Porque E esse aqui tem que tem, mas apresentar no Canto tem Show, né? porque Aham. isso, quando você forma uma empresa, é obrigado você a Uhum. ter essa regulamentação. Só que o Kantokusho, ele não vai atrás. Então, se uma Uhum. empresa, existem empresas extremamente antigas nesse país, né, de 200 Uhum. anos, tá na ativa faz 700 anos. Existem Uhum. empresas assim, né? Uhum. Tiver até loja de doce é extremamente antigo aqui no Japão, né? Uhum. Então tem muitas empresas extremamente antigas e muitas vezes as regras da empresa parou nessa época, parou em Meiji, parou em Uhum. Edo, parou quando os Uhum. samurais andavam por aí com as suas espadas, né? Parou nessa É. época. Às vezes você abre a regra, nem consegue ler de tanto kanji que tá lá. E o conductor não corre Hum. atrás para ver se tá muito Se bem tá atualizado update, tá também, né? atualizado, essas coisas não vê. Ah, eles Uhum. atualizam a lei, mas não fica obrigando, né, as empresas ficarem Uhum. atualizando suas regulamentações. Uhum. Então, muitas empresas às vezes até perdem, né, essas Hum. papeladas e acaba falando que não tem, só que tem sim. E se você pedir, eles são obrigados a você mostrar. Sim. Então, é o que E eu falei isso. que na live eu ia ficar a live inteira falando, né? Então, Uhum. veja seu contrato, Veja veja o seu seu contrato, veja o contrato, regulamento da empresa. isso, veja o regulamento também, e as Isso, leis você consegue acessar da internet mesmo. Por último, isso. eu queria também, eu tô falando por último várias vezes, só deixa eu ver se eu coloquei mais outro slide aqui. Ah, tá, esse é o último mesmo, é o último do último desse daqui. A seguidora mandou o seguinte, fala sobre cumprir o aviso, se é obrigatório cumprir 30 dias ou só apenas 15. Então, aqui, na verdade, tem várias leis que envolvem, tá? O cumprir aviso, se é da empresa, do cumprir aviso, ela te avisar que daqui tantos dias não precisa vir mais, ou se é o cumprir aviso seu, né? Você avisar para a empresa tantos dias antes. E, de acordo com o artigo 20 do Rodo Kijun-ho, o empregador que não avisar 30 dias antes, ele tem que pagar esses 30 dias para o funcionário. E esses 30 dias ele corre, mesmo se, por exemplo, ele avisar 10 dias antes. Ele chegou para você 10 dias antes e falou assim: ó, daqui 10 dias você não precisa vir mais. Então, esses 20 dias que ele deixou de avisar antes, ele tem que pagar para você. Então, ele tem que cumprir esses 30 dias e pagar para você em forma de salário. Aí tem o outro lado do funcionário, que já é outra lei, que é o MIMPO, que é o Código Civil. Daí, no Código Civil 627, ele fala sobre o funcionário, que eu coloquei aqui por tempo indefinido, que seria o Seishain, né, o Seikikoyo. O Seishain, se ele quiser, por exemplo, ele não quer ir trabalhar mais, né, ele quer trocar de serviço, e a empresa, ela não tem esse consentimento, mesmo assim, depois de 14 dias, ele consegue se desligar. Já o funcionário por tempo definido, eu até deixei aqui mais destacado, porque acho que é a maioria do caso de todos. Na verdade, como você fez um contrato com aquela empresa que você vai trabalhar, por exemplo, tantos meses ou um ano, né? Depende do contrato que você fez, você tem que cumprir esse contrato. Então, a lei ela não te protege nessa parte, você, na verdade, você tem que cumprir. É seu dever, né, cumprir esse contrato, você não consegue se desligar da empresa se não tiver um motivo assim que é inevitável. Então, perante a lei é assim, mas na prática, né, a empresa ela não é porque está escrito isso no Código Civil que ela vai atrás de você e vai te processar porque você pediu demissão, sabe? Eu acho que é isso, né, Viviana? Você que trabalha com isso, Uhum. realmente, né, não fica indo atrás para, né, não, você pediu demissão, não pode estar no artigo tal. Bom, eu Depende acho, do né? funcionário, né? Depende do cargo que a pessoa Uhum. está ocupando. Ah, Teve sim. casos, Uhum, normalmente, na empresa atual, quem quer pedir as contas normalmente vem conversar comigo antes, porque eu uhum. sento bem no ladinho dos dois chachos que a gente tem na empresa, então eles vêm conversar comigo antes e eu vejo se a pessoa pode pedir demissão já ou se a pessoa não pode. Por quê? Depende da responsabilidade que a pessoa tem. Por exemplo, teve Uhum, uma menina que pediu as contas faz 2 semanas e não teve nenhum problema, ela conseguiu sair. Por quê?
Porque já tinha preparado todo o manual, já tinha preparado o campo inteiro, sabe? Não tinha nenhum mais cliente que só estava com ela. Então, ela Uhum, podia muito bem pedir as contas e não vir mais amanhã. uhum, Ela já tinha preparado todo o campo. E toda uhum, a responsabilidade dela já tinha passado de uma forma assim bem estratégica para outras pessoas. Agora teve um uhum, menino que quase deu uma ação trabalhista, porque ele pediu as contas, queria sair em um mês. uhum, Só que ele estava com um monte de contrato ainda para fazer, um monte uhum, de cliente, um monte de uhum, afazeres. Ele estava com um projeto, inclusive eu tive de pegar esse projeto dele, né? Então, ele estava com um projeto ainda correndo, não estava pronto. E deu maior uhum, problema, porque ele queria já pedir as contas, assim, e com toda a uhum, responsabilidade dele, quem que ia limpar a bunda dele nessa cagada? Eu limpei, né? Mas uhum. ele, não façam Tem, isso. tem, tem casos, né, Tem, que, tem. né, isso na verdade é até, assim, difícil de ver o japonês fazer isso, né, que o Uhum. japonês ele pensa muito, né, antes de se desligar da Tem. Ah, mas empresa. tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que, teve gente que alegou que estava com depressão, pediu para sair do Uhum, nada, e a gente não, ele tinha um monte de coisa para fazer ainda, daí ele pediu Kyugyo. Ele pegou uhum, pô, receita médica, um monte de coisa, pediu Kyu-Gyo e depois pediu para sair, sabe? Tem uhum, gente que briga bastante, mas sim, a empresa até achar um advogado, pagar um advogado, né? uhum, Obrigar essa pessoa a trabalhar de uma forma que só vai dar uma cagada essas coisas, sabe? Então a gente já libera sim, logo de uma vez. Mas sim, tem isso, muita gente que pede para sair. eu Assim, do imagino. Então, nada. por isso mesmo eu vim, né, alertar vocês que tem esse MINPO, né, tem esse Código Civil, Uhum. que para quem tem o contrato limitado, né, você precisa cumprir esse contrato perante a lei. Então, a empresa ela pode sim entrar com um contraprocesso, né, contra você. Não é só o direito do trabalhador, a empresa também tem o direito dela, né, já que fez um Sim. contrato ali.